Trocamos ideia no Batismo Bitcoin Vitória. Como você enxerga a febre de viciados em apostas no Brasil? E como aconselhar os jovens desse perigo? Isso é consequência do juro negativo. A moral... Caraca, você vai... Calma aí. Aposta com o juro negativo? Isso. A moral das pessoas, a moral das instituições, a moral dos países é diretamente ligado à sua reserva de valor, à qualidade da moeda que você usa. O ápice moral da humanidade foi o Gold Standard, porque o ouro era mais escasso do que a prata, e então, a prata o era mais... ápice moral foi Bretton Woods 1971, acabou ali? Não, muito antes disso já estava desmoralizado. O Gold Standard, o pico de desenvolvimento da história da humanidade, foi no século XIX. As guerras mundiais só aconteceram porque foi abandonado o padrão ouro. Os países imprimiram dinheiro, senão não aconteceria a Segunda Guerra, não teria acontecido. A Alemanha nazista imprimiu moeda fiduciária, a União Soviética imprimiu moedas fiduciárias. Que foi quando começaram a fazer bancos centrais em certos países. Já existiam bancos centrais antes, mas que trocavam dinheiro por ouro. E não imprimia dinheiro sem lastro em porra nenhuma. Culpa de quem, cara? Das pessoas que permitiram. Na natureza humana pecaminosa, não é isso? E a solução, toda vez que você abusa de um direito, você o perde, a solução é o Bitcoin, que é mais escasso do que o ouro e que está imune à ação dos estados. Só que você precisa de eletricidade, e a eletricidade vem do petróleo. E eu estava na Espanha, em Portugal, e não tinha eletricidade, nem internet. Não, você disse que estava num hotel que estava funcionando a internet de boa, Só que todo mundo... o estagiário, ó. O estagiário não tinha nem 3G, nem 4G. Uma pessoa que tinha uma placa solar e uma anteninha do Elon Musk que estava na internet, estava com energia elétrica de Elon Musk, sim. Mas como é que você vai sacar dinheiro para comprar comida na rua? Você vai comprar comida em qualquer site internacional e vai chegar em sua casa. É a única maneira que você tem. Sem petróleo, sem eletricidade. Com a placa solar de sua casa. Aquilo ali foi um ensaio pro tipo... Aí, você tava aqui em Portugal. Foi meio pesado, não foi? Tinha internet pra você? A única... Não tinha nada. Não tinha. Não tem um gerador onde você mora. Não tinha. Você é mendigo, velho. Você é mendigo. Porque no prédio que eu moro tem gerador, tem placa solar, tem a zorra toda, não é isso ou não? Pois é, realmente... Os mercados não tinham. A mercadoria estragou, porque ficou 20 horas sem eletricidade. Quando perguntaram a Jesus se a maioria ia pro céu, você lembra o que ele respondeu? Não. Que muitos serão chamados. Poucos serão escolhidos. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. E muitos ainda vão aparecer com a roupa inadequada e ser jogado à rua para o choro e o ranger de choro, lágrimas de sangue e ranger de dentes, não é isso? Muitas pessoas, inclusive, acham que estão salvas, têm dinheiro de corretora e mesmo assim vão se fuder, não é isso ou não? É exatamente isso. A nobreza sempre foi a minoria. Os salvos sempre vão ser a minoria. A maioria sempre vai se fuder. É 80-20 de Pareto, não é isso? A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Platão e Aristóteles demonstraram isso há 3 mil anos atrás e continua sendo verdade, velho. O que eu tô dizendo a você de comprar Bitcoin nunca vai ser pra maioria, vai ser pras poucas pessoas que vão querer ser soberanas, independentes e salvas. A maioria vai querer lago de fogo. A maioria das pessoas busca prazer e curto prazo. A questão é que quanto pior a qualidade da moeda, mais vai valer a pena ser vagabundo, mais vai valer a pena buscar de curto prazo, mais vai valer a pena consumir e não investir. Quando o cara tem acesso a ouro em vez de prata, ele vale a pena pra ele mais acumular mais, ele vai acumular mais. Quando o cara tem acesso a Bitcoin em vez de ouro, é mais escasso, valoriza mais do que o ouro, ele vai tender a ter uma moral superior, que é a tese principal do livro, Bitcoin Red Pill, uma revolução moral, material e tecnológica. O Bitcoin vai levar o mundo a um nível moral acima do Gold Standard. Mas quando os governos, as instituições começaram a usar Bitcoin como unidade de conta, que pode demorar, inclusive, um processo intergeracional, não é isso? Então, a civilização começou a cair no século XIX, e 71 aí a outra despencou. porrada, 71 despencou, e aí despencou de vez em 2008. Vai ter algum outro marco? Qual o próximo marco? O que você chamou? É o heaven do Bitcoin. O que você chamou sua atenção lá em Fátima? De um lado, uma igreja antes que era uma igreja simples e pequena. Para ser uma catedral, a igreja de Fátima é simplesinha. Mas parece top. a igreja da Penha. Mas top, um negócio clássico. A igreja da Penha me lembrou muito a igreja da Penha no Rio de Janeiro, que fica lá no topo daquele morro. E eu falei, pô, isso aqui não é uma catedral. E aí eu fui na igreja do outro lado, que era tipo toda sei lá, parecia a igreja do Bispo Macedo. Não, pra mim parece aquilo ali parece um órgão público. Parece uma escola. Aquilo ali parece uma escola. E as escolas parecem cadeias, não é isso? E qual é o simbolismo disso? Se aquilo ali parece uma escola e as escolas parecem cadeias. A perda de valor, não é isso? A perda de valor. Perda... Vamos lá, vamos terminar o podcast, então, menos... Cara, foi catástrofe, perda... Vamos terminar pelo menos de uma positiva. Manda uma mensagem positiva. Além de ser a salvação, o Bitcoin é a salvação individual. A salvação é Jesus.
Tem dois tipos de pessoas no mundo. Acabou aí. É isso. As pessoas que acreditam que existe o imanente e as pessoas que acreditam que existe um transcendente. Se você viu seus pais morrerem, se você pegou seu filho recém-nascido e você não reconheceu, você viu um casamento real, você não entendeu que existe uma coisa maior do que a realidade física, você acha que só tem realidade física, é provável que você termine com dogão. Se você entende que existe alma, que existe um mundo espiritual maior do que o mundo físico, não importa o quanto você se lasque aqui, existe um pai amoroso, criador do universo, que basta uma palavra sua e você será salvo. É só isso. Essa é a melhor mensagem do que existe no mundo. O criador do universo é seu pai, ama você e ele só quer uma coisa de você, que é o que está no Pai Nosso. Entregue a sua vontade a ele. Pare de querer que o mundo seja como você. Se adapte ao mundo e não querer que o mundo se adapte a você. Esse é o caminho para você ser salvo e ter a felicidade suprema. Na hora que você fizer o que está no Pai Nosso, você renuncia a toda ansiedade, a toda frustração, a toda depressão e a tudo de mal na sua vida. Agora, se você quiser ser Deus, você vai pagar o preço por isso, não é isso? Não é uma mensagem positiva ou não? Pô, mensagem maravilhosa. A solução é Jesus. O resumo. Isso. Mas pra você seguir Jesus, você não pode financiar aborto e castração de criança. Pra isso tem que comprar Bitcoin. Ou renunciar, ou virar Frei. Como é o nome do cara que não toca em dinheiro? Frei, como é? Amish. Não, Frei. Como é o nome do 3 horas da manhã com 5 milhões de seguidores? Ele não toca em dinheiro. Ele tem 5 milhões de seguidores. Como é o nome do brother? Frei Gilson. Frei, só você vira Frei Gilson também, né? Você pode ser Frei Gilson ou comprar Bitcoin, não é isso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, tipo... Desviou do caminho, vira mentira, virou mentira, você morre, velho. O preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, meu irmão. Morte física, financeira e espiritual. Então você é o Antônio Conselheiro... Antônio Conselheiro era monarquista. Ele era... Como é o nome que achava que ia voltar ao Alcácer Quibir? Como é o nome do rei que morreu em Alcácer Quibir na Batalha dos Três Reis? Como é o nome dele? Dom Sebastião, não é isso? Ele achava que Dom Sebastião ia voltar. Ele acreditava, como Antônio Vieira, como o Fernando Pessoa, que Portugal era o quinto império do livro de Daniel. Mas isso é uma outra conversa, não é isso? Porra. O quê? Antônio Conselheiro acreditava que Portugal era o quinto império como tem no livro de Daniel, do Antigo Testamento, Daniel castrado, inclusive, não era inteiro, isso não era garanhão, não. E mataram ele por quê? Mataram Antônio Conselheiro por quê? Porque ele era... Porque ele deu testa na República e disse, não, essa merda não vale porra nenhuma. Que mais ou menos você tá fazendo, que o Estado não vale porra nenhuma. Mas eu não tô dando testa no exército violentamente, não é isso ou não? Mas com palavras e com influência. Nem no lugar fixo pra ser um alvo parado, não é isso? Caraca, eu cavei essa do fundo do baú. Renato 38 é o Antônio Conselheiro do século XXI. A maioria dos portugueses, pelo menos não hoje, mas há 100 anos atrás, acreditavam que Portugal foi fundado por ordem direta de Jesus Cristo de Nazaré, porra. O juramento de Ourim, que é Jesus dizendo ao cara, dizendo, olha, eu ordeno que você funde um reino que levará a minha palavra a povos que você nem sequer imaginou. O brasão de Portugal, aqueles escudos e castelos, foram as vitórias dele, comprovando que ele estava em nome de Deus. E ele levou 500 anos depois disso, que isso foi no século XII, 1100 e alguma coisa. Ele levou 300 anos para começar a fazer o que ele disse que ia fazer, não é isso? E o que fez Portugal e Espanha caírem nos anos 1600? Houveram três desastres em Portugal em 3 séculos seguidos. O primeiro desastre foi a Batalha dos Três Reis, que a gente estava começando, a Batalha de Alcácer Quibir, que o que aconteceu no Brasil, acabando a escravidão, acabando a economia interna do Brasil, aconteceu na Batalha de Alcácer Quibir. Porque a maioria século XVII. 1500 e alguma coisa, mas é isso. É porque a maioria dos nobres foram capturados. Você não matava nobre. Você capturava o cara e pedia um dinheiro absurdo, tipo o peso dele em prata. Que é igual fizeram com o Silvio Santos. Pois é. Sequestrar e pedir dinheiro grande. Imagine isso multiplicado por 3 mil. Porque tipo, foram 3 mil caras de 3 mil famílias dando metade da riqueza dos caras acumulada pra não matar o primogênito do cara, né? Foram 15 anos de Portugal mandando a maior parte de prata e ouro que eles tinham pra... Quem era o inimigo? Era o inglês já, não? Era Marrocos. A Batalha de Alcácer Quibir foi em Marrocos. Tinham 2 caras que estavam disputando o reino de Marrocos. Acho que era tio e sobrinho, que morreu o cara. O sobrinho chegou aqui e disse assim, Dom Sebastião, se você me ajudar a derrubar meu tio, eu vou entregar Marrocos a Jesus. Mas isso depois da Reconquista. Imagine, na cabeça do português, a colonização da América é a Reconquista. O brasão da Espanha, os arcos de Hércules, é o grito de glória. Daqui de Gibraltar, o muçulmano não passou, não é isso? Não é isso que significa os graus. Inclusive o símbolo de cifrão é uma descrição pictórica. É o pilar e aquela cobra, aquele negócio. Daqui o islâmico não passou, não é isso o brasão da Espanha ou não? Pra eles, a colonização da América era a mesma pegada. Pra eles não tinha negócio de reconquista, não. Se ainda não acabou de reconquistar, Celta, Melilla, né? Pra eles ainda tá, não é isso? Se eles podiam... Ainda tem Celta e Melilla do lado de lá. Se eles podiam ir aqui do lado de cá, e entra imigrante pra caraca por Celta e Melilla. Se eles podiam trazer Marrocos pra Jesus, é porque ainda faltava, não é isso ou não? O trabalho de evangelizar. O próprio Jesus disse, né? Como é pregue, vai e pregue toda criatura, não é isso?
Pra São Sebastião, Dom Sebastião, ele tava e fazendo faltou Gibraltar também, Gibraltar em inglês. Teve Tá, você falou, a primeira foi a Batalha do Alcácer. É isso, Scramble. Teve o mesmo efeito da poupança interna aqui do que a abolição da escravidão no Brasil. Aí, depois teve o terremoto. Que ano foi o terremoto? Que também fudeu com tudo. Morreu, todo mundo foi pra praia, teve o maremoto, matou tudo, acabou a porra, não é isso? Não tá acontecendo isso aqui? E a terceira desgraça que aconteceu no século XIX foi a independência do Brasil. Que, inclusive, o Brasil veio aqui, a tropa de Dom chegou aqui e impôs uma constituição copiada da nossa pra Portugal. Imagina a humilhação. Ser invadido pela colônia, por tropas da colônia, né? Ser invadido por tropas da colônia. O cara impõe a constituição copiada com a da colônia. O cara ainda dá o país pra quem casasse com a filha gorda, né? Isso de dote, né? Hein? Se nós fôssemos o Reino Unido, seria melhor pra todo mundo. As guerras de descolonização da África nunca acabariam como acabaram com a indústria de São Paulo e a população do Nordeste, não é isso? Hein? Rapaz, as guerras de descolonização são bem diferentes, né? O sentimento anticomunista no Brasil, na década de 60 e 70, eu acho que evitaria a Revolução dos Cravos, não é não? Portugal hoje tem menos de Portugal de 100 anos atrás do que qualquer estado do Brasil. A cultura do vaqueiro é mais viva em qualquer estado do Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul do que em qualquer cidade de Portugal, né? A maioria dos brasileiros já teve galinha no quintal, já andou de cavalo, já tocou em um boi. A maioria dos portugueses fizeram isso? Pois é. A maioria dos portugueses metiam tiro, tem costume de lidar com arma de fogo. Há 100 anos atrás, o que um português diria de um cara que não tem arma de fogo em casa, não é isso? Aí você vê no material da direita daqui, armamento civil? Você vê alguma coisa assim? Você vê não, meter câmera nas ruas pra aumentar o controle do Estado sobre a vida das pessoas, né? Missão cumprida? A gente pode ir. Missão cumprida. Minha honra, magnata. A gente vai começar a comentar a notícia agora? Vamos fazer esse bagulho? Vamos fazer esse bagulho? Eu acho que vai bombar, a gente divide o AdSense lá e faz uma vez por semana e a gente... Espero pelo menos eu tirar minha licença, que eu posso fazer o dia que você quiser, né? E sair da porra do plantão. Não. Uma vez por semana, tipo, pô, vai ter o plantão uma semana numa segunda, outra semana na terça. Não, mas é porque varia. Varia. Às vezes eu tenho que fazer permuta, essas porra, né?